Pessoal, eu concordo com vocês. A meu ver, tem alguns conceitos que no livro talvez a gente não precise entrar com tanta profundidade. Eu vou explicar exatamente sobre isso agora, tá? Vou trazer bem mastigado, desculpa, o que de fato eu quero que vocês saibam sobre volumes pulmonares. Então, aqui, diferentemente do primeiro capítulo e semelhante aos próximos capítulos, eu vou trazer a principal informação que você precisa absorver quando você for fazer a leitura. Então, veja só, aqui eu tenho um eixo Y, um eixo X, aqui tempo, aqui volume. Não vou trazer volumes específicos, mas o principal que eu quero mostrar aqui para vocês é isso. Ó. Aqui eu tenho um indivíduo fazendo ciclos respiratórios espontâneos. De repente ele respira bem fundo, continua fazendo ciclos respiratórios espontâneos, sopra bem fundo, continua fazendo ciclos respiratórios espontâneos. Quando eu falo em volumes, é apenas um. É um. Quando eu falo em capacidades, é a soma de um ou mais volumes. E vocês vão entender o que eu quis dizer aqui quando eu falo em volumes e capacidades pulmonares, tá? Então, o primeiro passo. Vocês repararam que essa curva aqui, ela não tocou o zero aqui. Por quê? Porque ainda que eu queira colocar todo o ar para fora de maneira forçada, eu não consigo. Porque sobra um volume lá no meu pulmão, que é chamado de volume residual. Então, aqui eu tenho o volume residual. O volume que entra e sai no meu pulmão em ciclos respiratórios espontâneos é o que a gente chama de volume corrente ou volume de ar corrente. Vocês vão ver com essa nomenclatura em alguns lugares que vocês forem ler também. Agora, se de repente eu mobilizo todo um volume que está reservado lá para eu fazer uma inspiração profunda, é o que a gente chama de volume de reserva inspiratório, que é quando o indivíduo puxa bem fundo o ar para o máximo que ele conseguir a partir do volume corrente, tá? Só que, se eu fizer a mesma coisa na expiração, eu vou chamar de volume de reserva expiratório, tá? Que é o que eu tenho para baixo, né, de reserva expiratória, além do meu volume corrente. Então, aqui estão postos os volumes. Então, para vocês já ficou claro que se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter um somatório dos 4 volumes. Ou seja, todos os volumes somados eu vou ter uma capacidade do pulmão como um todo, que é o que a gente chama de capacidade pulmonar total. CPT. Certo? Capacidade pulmonar total. E a gente já sabe, o volume é apenas um. Então eu tenho volume de reserva ins, volume corrente, volume de reserva ex, volume residual, que é tudo aquilo que sobra no meu pulmão a partir de uma expiração total, forçada ou não. Tá bom? Avançando um pouquinho aqui, eu tenho todo o volume de ar aqui, ó, que eu consigo mobilizar. Se eu não mexo no volume residual, eu não consigo mobilizá-lo. Vocês concordam comigo? Então é o que a gente chama de... Ali é a capacidade vital, que é a capacidade necessária para a gente viver. Por quê? Porque o volume residual eu não consigo mobilizar. Então tá claro para vocês que capacidade vital é a capacidade pulmonar total menos volume residual. Muita conta e tal, muita teoria, mas eu entendo que vocês precisam saber que são 4 volumes. E tem 3 capacidades que são de extrema importância na medicina respiratória. Primeiro, a capacidade pulmonar total, que é tudo que a gente tem. Se eu tiro o volume residual, capacidade vital. E eu tenho uma capacidade aqui que é muito importante também, que é a soma do volume residual com o volume de reserva expiratória, que é o que a gente chama de capacidade residual funcional. Ok? Tudo bem? Se a gente começa a avançar nesse estudo aqui, no estudo espirométrico simples, na espirometria, eu não consigo avaliar todos estes volumes. Eu consigo avaliar só os volumes que são mobilizáveis, porque o volume ele vai ser aferido por um fluxômetro, por uma turbina, que vai estar lá no meu espirômetro, tá? Então eu consigo ver só os volumes que são de fato mobilizáveis. Então eu vou conseguir ver esses caras aqui, ó, daqui para cima.
tá? Eu não vou conseguir quantificar o volume residual, que eu vou quantificar apenas um exame chamado de pletismografia. E aí eu vou conseguir avaliar capacidade pulmonar total, volume residual e também capacidade residual funcional. São 3 volumes e capacidades que eu não consigo quantificar na espirometria simples. Certo? Só aprofundando um pouquinho aqui junto com vocês, na espirometria eu tenho uma manobra forçada, né? E a gente sabe disso. Então, assim, eu tenho a capacidade vital forçada, que é a mesma coisa que a capacidade vital, que é tudo que eu consigo mobilizar, só que numa manobra forçada. A primeira alíquota da capacidade vital forçada, ou seja, a alíquota da capacidade vital que eu tenho, aqui volume por tempo, tá? No primeiro segundo, tempo, é o que a gente chama de volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é a porcentagem da capacidade vital forçada que eu consigo pôr para fora no primeiro segundo, tá? Então, de importância clínica, pessoal, que vocês precisam saber sobre este capítulo, sobretudo sobre esse tópico de volumes pulmonares, é exatamente isso, tá? Por quê? Porque quando eu for quantificar pela pletismografia estes volumes pulmonares, eu vou colocar o meu indivíduo dentro de uma cabine. Ele vai estar com o tórax dele aqui e essa cabine vai ter uma comunicaçãozinha aqui, ó, que vai quantificar as pressões dentro da cabine. Então, aqui vai quantificar as pressões dentro da cabine. Aí esse indivíduo aqui vai puxar o ar com a boca ocluída e aí ele vai aumentar o volume torácico. E aí eu preciso lembrar de uma lei chamada de lei de Boyle, que eu já falei algumas vezes para vocês aqui, P1, V1, P2, V2. E pela lei de Boyle, pelas variações de pressões, tanto de oclusão aqui quanto dentro da cabine, e variação de volume, e quantificando a variação de volume da caixa torácica deste meu indivíduo, eu vou ter a quantificação da capacidade residual funcional, da capacidade pulmonar total. Isso posto, eu consigo avaliar o meu volume residual, tá? E tem algumas variáveis que são muito importantes, sobretudo nas doenças obstrutivas, né? Capacidade pulmonar total é importante tanto nas doenças obstrutivas quanto nas doenças restritivas, e a relação entre o volume residual sobre a capacidade pulmonar total é uma variável extremamente importante nas doenças obstrutivas, né? Que é se o meu indivíduo está aumentando e muito o volume residual, que é uma das características ali das doenças obstrutivas, tá certo? Então, o principal recado, aprofundei um pouquinho, entendo, né? Mas é para mostrar para vocês que tem vários métodos da gente fazer a quantificação da capacidade residual funcional e também do volume residual. Alguns deles são pletismografia e também o método pela diluição do hélio, o mais difundido é a pletismografia. Eu não consigo avaliar, né, estas variáveis, principalmente na espirometria simples, tá bom? Já já eu volto para a gente ler aqui os volumes pulmonares e falar um pouquinho sobre ventilação, tá certo? Valeu!